Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula sobre Excel. E nesta aula nós vamos fazer o seguinte: trabalhar com gráfico dinâmico combinado sobre os dados de uma tabela dinâmica. Então vai ser uma dica aí bem interessante. Selecione a sua tabela dinâmica, menu Analisar, Gráfico dinâmico. Aí você vai ir na última opção, gráfico de combinação, e aí você vai escolher a soma de quantidade. Eu quero que seja uma linha. E na soma de valor, que são as colunas da minha tabela dinâmica, eu desejo um gráfico de barras. E aqui eu posso definir os eixos. No primeiro eixo, eu deixo o valor e no segundo eixo, a quantidade. Ele vai ficar aí combinando. Dá também para alterar a forma de combinação, então você escolhe aí a forma que fica melhor. Se eu marcar esta outra opção, desmarca, marquei. Então ficou deste lado a quantidade e do lado esquerdo o valor. Se eu marcar esta outra, o valor vem para o lado direito e a quantidade para o lado esquerdo. Aí você escolhe qual que é a melhor opção aí no seu caso. Ok, vamos aguardar surgir o nosso gráfico dinâmico. Estas opções, você pode desmarcar elas. Então, você vai ir em Design, em Analisar, Botões de campos e vai desmarcar todas essas opçãozinhas. Aí o gráfico fica mais limpo, não acaba ficando muito poluído. E a legenda, eu quero deixar ela na parte inferior. Cliquei no maisinho, cadê? Legenda, setinha, parte inferior. Assim ficou legal. Show de bola. O design também dá para mudar. Aqui, ó, design. Vamos deixar ele escuro, assim fica legal. Podemos ainda colocar um título do gráfico. Vamos colocar gráfico dinâmico. Opa! Dinâmico. Beleza. Fizemos o nosso gráfico, show de bola. Outro ajuste que a gente pode fazer é quando o usuário ativar a nossa guia tabelas, nós esconder esta opção vazio automaticamente aqui na nossa tabela dinâmica. Porque se a gente vir aqui e retirar o vazio, ele vai sumir do nosso gráfico. Então, nós vamos fazer isso agora via código. Essa dica que é a mais valiosa. Deixa eu marcar todos novamente. O vazio está ali. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Precisamos da guia desenvolvedor ativa. Se você não tem esta guia ainda, clica sobre qualquer uma das outras guias. Clica com o botão direito e vai escolher personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e OK. Com a guia desenvolvedor ativa, clica em gravar macro. E agora a gente vai fazer o seguinte, colocar um nome para nossa macro, vamos chamá-la de teste. A partir do momento que eu clicar em OK, todas as minhas ações no Excel estarão sendo gravadas. Então, OK. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, desmarcar a opção vazio. Posteriormente, nós vamos marcá-la. É apenas para capturar o código, pessoal. Clicar em OK. Aí vamos em Dados e atualizar tudo. Apenas para a gente capturar este código. Eu já vou explicar para vocês onde vocês vão colocar. Voltamos para a guia desenvolvedor, parar a gravação. Se nós clicar em macros, aqui está a nossa macro teste. Cliquei em editar, vai abrir o Visual Basic com o nosso código. Ou também guia desenvolvedor, Visual Basic, e aqui temos o nosso módulo 1. Copie este código, Ctrl C, e na planilha tabelas, que no meu caso é planilha 2, duplo clique nela,
Aí você vai escolher Worksheet e nessa caixinha do lado direito, o evento Activate e Ctrl V no código. No entanto, nós precisamos fazer o seguinte, trocar a ordem deste código, que a gente gravou primeiro marcando todas as opções. Então, copia switch, Ctrl C, Ctrl V e este, para atualizar todos os dados, vai no meio. Então, o que a gente está fazendo via código? Para evitar, se o usuário colocar mais opção de dados, que fique alguma opção desmarcada na tabela. Então, primeiro nós marcamos o vazio, atualizamos os dados e, posteriormente, desmarcamos a opção vazio. Então, lá dentro do parênteses, vai estar o nome da sua tabela dinâmica e a coluna que você utilizou aí para fazer a tabela. Que no caso, deixa eu mostrar aqui. No meu caso, linha é o cabeçalho da coluna onde eu tenho a definição de linha. Então, por isso que apareceu lá no código, linha, que foi a coluna da base que eu escolhi. Guia desenvolvedor, Visual Basic. Ainda podemos colocar um sisteminha de tratamento de erro, on error, go to erro, caso tudo correu bem. Exit sub, caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box para o usuário. Abro aspas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, VB critical, vírgula, abro aspas, título da mensagem, erro. Já que tu não quer ir para lá, então eu trago os outros para cá. Essas outras duas linhas de código vocês podem deletar. Como nós colocamos códigos VBA, precisamos salvar a nossa planilha habilitada para macro. Antes disso, vamos remover este módulo. Botão direito, remover módulo 1. Não precisamos dele, era apenas para copiar aí o código. O código já está funcionando, mas quando a planilha for ativa. Se eu já estiver nela, o código não é executado. Antes de testar o nosso código, vamos salvar a planilha habilitada para macro. Arquivo, salvar como, no meu caso quero salvar na área de trabalho, já tenho o nome, então está na área de trabalho, precisa ser nesta segunda opção, a pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E salvar. Já podemos testar. Então lá no meu gráfico consta o vazio e na tabela também. Então saí da guia, voltei para a guia. Olha que show, galera. Já fez aqui, retirou o vazio. Outro código que a gente pode colocar é para classificar, que seria essa opção aqui, ó, do maior para o menor. Vamos gravar mais uma macro. Acredito que vai ficar legal. Então, gravar macro. Vamos colocar teste novamente. Ok. Selecionei a tabela. Precisa ser uma célula com o valor. Botão direito, classificar, maior para o menor. Parar gravação. Visual Basic. Voltou o módulo 1. Aí você vai pegar este código. Ctrl C e levar lá para a tabela. Ctrl V. No entanto, tem um detalhe, pessoal. Cuidado com o nome da tabela dinâmica e a coluna que vocês referenciaram. Se vocês mudar a tabela, precisa gravar novamente as macros. Salve em alteração. Módulo 1 podemos removê-lo. Então, não quero salvar. E podemos testar novamente. Vamos fazer assim. Eu retirei. Saí, voltamos. Olha que show! Agora o nosso gráfico ficou certinho. No entanto, ele é uma opção de classificação vazio do filtro de segmentação de dados. Se eu retirar o filtro, volta o vazio. Mas assim que o usuário voltar, automaticamente aí, essa opção é deletada. Último teste. Vamos colocar mais uma opção de linha. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou apenas colocar mais 3. Linha 7, 8 e 9. Vamos voltar para a nossa tabela. E olha que show. Automaticamente,
foi inserido na nossa tabela dinâmica e apenas a opção vazio, desmarcada aí via códigos Excel VBA. Então é uma dica, pessoal, que pode ser muito útil quando você quer deixar o gráfico em ordem certinho e sem aquela opção de vazio atrapalhando ali no gráfico. Então está aí, pessoal, uma dica rápida sobre gráfico combinado aí em tabela dinâmica. Gráfico dinâmico combinado, valor e quantidade, trabalhando com 2 eixos. Gostaram da dica? Deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito aí a contribuição de vocês. E até a próxima aula.